seu direito. Três horas, 12 minutos, todas as segundas-feiras, o Dr. Fernando Quercia, que é advogado tributarista, tira as dúvidas dos nossos ouvintes sobre direito tributário. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando, boa tarde, tem uma frestinha de sol aí, né? Estava acompanhando a previsão do tempo, tá dando uma esquentadinha aí também, doutor. Boa tarde, Guarizo, boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Solzinho, mas tá friozinho, né? Principalmente de manhã tá bem friozinho. É aquela luz de geladeira, né? Que não esquenta nada, né? O inverno chegou. Tá certo. Bom, a gente vai falar hoje... Estávamos falando, doutor Fernando, no bloco anterior, sobre urbanismo, né? E principalmente o comércio varejista aqui no centro de Campinas. E aí acontece o seguinte, agora a gente vai falar de quem está trabalhando, não de quem fechou porta, né? Uma bonificação concedida pelo fornecedor ao varejista, também chamada de desconto, ela deve ser tributada pela Receita Federal, doutor Fernando? Vamos lá, Guarizo, essa não é uma discussão nova, né? Na verdade, o setor varejista, ele adota algumas práticas comerciais que são específicas, né? Sendo que uma delas é a chamada bonificação, essa bonificação de volume, né? Essa prática está em uso há mais de 40 anos já, e na verdade, trata-se de um acordo entre os varejistas e seus fornecedores, né? Com o intuito de obter desconto na mercadoria, conforme ele aumenta o volume de venda. Ou seja, quanto mais ele vende, mais desconto ele tem. Essas bonificações, Guarizo, elas aparecem usualmente de três maneiras. Em dinheiro, em moeda corrente, né? São descontos efetivos em dinheiro, ou entrega de mercadoria gratuita, né? Aquela coisa se compra o varejista ele compra lá uma quantidade e recebe uma quantidade a mais, né? Ou na redução do preço de entregas futuras, ou seja, desconto em entregas futuras, né? A ideia básica é reduzir o custo médio das aquisições, né? Na extensão do crescimento das vendas, no crescimento do volume de vendas, né? Por óbvio, a Receita ela não concorda, né? O fisco ele não concorda que esse desconto não seja tributado. Por quê? Porque qual a forma usual que o varejista deve fazer? Quando ele obtém esse desconto, essa bonificação, o normal seria que quando ele vai pagar o PIS e COFINS na empresa, né, esse desconto ele não vai entrar no cálculo do PIS e COFINS, ele não vai servir como cálculo do PIS e COFINS, essa diferença. Mas a Receita entende que não. A Receita ela acha que ou é um desconto, isso é um desconto financeiro, uma receita financeira, portanto, ela está sujeita à tributação do PIS e COFINS, né? Ou, mais recentemente, eles começaram, inclusive, a mudar o entendimento deles, né? No sentido de que esses descontos, essa bonificação, é parte da atividade operacional e que, portanto, ela integra, né, a receita bruta e também deve ser levada à tributação. O que aconteceu, de novo, nisso, é que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de um recurso especial, ele emanou uma decisão que me parece que começa a trazer justiça para o assunto. Porque, segundo essa decisão nesse recurso especial, que não tem caráter vinculante, tá? Sim, o fornecedor, essa bonificação, ele pode descontar da base de cálculo do PIS e COFINS, ou seja, essa diferença que ele deixa de pagar na bonificação, seja em moeda corrente, seja em mercadoria gratuita, ele não precisa tributar, não precisa colocar essa diferença quando ele vai calcular o PIS e a COFINS dele, né? Por que isso é importante, Guarizo? Porque, assim, vamos falar, os varejistas, de uma maneira geral, hoje, acabam sendo muito penalizados porque essa discussão na esfera administrativa, né, ela está sendo contra o contribuinte. Principalmente o CARF, que é a instância superior que julga as autuações fiscais, hoje, com o retorno do voto de qualidade,
ou seja, sempre que houver empate numa decisão, quem define a decisão é o presidente da Câmara que está julgando, e esse presidente ele é sempre do fisco, ou seja, ao contrário do que vinha ocorrendo até algum tempo atrás, quando o empate era em prol do contribuinte, agora o empate passa a ser contra o contribuinte. Então, na via administrativa, que é uma via de discussão muito importante, o contribuinte não está tendo sucesso. Então, muitas vezes, o contribuinte, quando acaba a via administrativa, ele tem que se lançar na via judicial para tentar buscar o seu direito. E essa decisão, como eu disse, embora não seja vinculante, né, porque ela é uma decisão da primeira turma do STJ, se houver daqui a pouco uma decisão da segunda turma, né, do STJ, isso vai ganhar mais força e o contribuinte vai ficar, principalmente o varejista, vai ficar mais tranquilo para poder tomar esse crédito na bonificação, que representa um volume muito grande, né, dentro do comércio varejista, principalmente os supermercados. É um volume muito grande de dinheiro. É uma diferença de pagamento de tributo muito grande. Então, veja, o governo hoje, principalmente com essa sanha arrecadatória que a gente está vendo, né, e crescente, o governo hoje ele está ampliando todos os horizontes no sentido de buscar cada vez mais com que o contribuinte ele pague mais imposto, né? E dessa forma, muitas vezes, a coisa extravasa o caminho da justiça e o contribuinte acaba sendo penalizado. E, nesse caso específico, o contribuinte que é o varejista. Então, com isso, com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, isso dá um alento bastante grande para o contribuinte varejista, para ele tomar coragem e ir buscar esse crédito, porque, afinal de contas, esse crédito representa uma diferença de dinheiro muito grande no seu dia a dia, e todos nós sabemos, e isso é recorrente, viu, Arizô? Você falou aí de pessoal fechando as portas, né? A gente tem vários clientes aqui, varejistas dentro do escritório, e todos são unânimes em dizer que esses primeiros 5 meses desse ano, eles estão sendo terríveis para o comércio e para o varejo, de uma maneira brutal, né? Então, não só muitos já fecharam a porta, como muitos ainda irão fechar a porta. Então, quando a gente vai atrás dessas questões tributárias, essas questões tributárias, muitas vezes, elas bem defendidas e bem estudadas, elas representam a diferença entre o sujeito sobreviver, entre a empresa sobreviver e a empresa não sobreviver. E a gente sabe que sem empresa não tem emprego, né? Então, a gente precisa cuidar muito bem disso e principalmente os varejistas têm que ficar muito atentos às questões tributárias no Brasil, porque muitas vezes ela representa a diferença entre ele estar no vermelho e no azul. Exato, e o senhor explicou aí muito bem que não dá para a Receita entender que é receita financeira, né? Que esse valor aí descontado ou o número de itens aumentados, né? O resumo que a gente pode dizer é isso, né? Veja, isso aí acontecia muito, eu me lembro bem, durante muito tempo eu advoguei para empresas que importavam, importadoras, e acontecia uma coisa muito parecida com isso também, porque era assim, muitas vezes essas mercadorias que eram importadas, elas tinham uma nomenclatura lá e elas tinham um preço fixado pela Receita. Então, quando entrava essa mercadoria no Brasil, o dono da mercadoria tinha que ir lá e pagar um imposto sobre esse preço que já era fixado pela Receita Federal. Então, você imagina só, aí um sujeito que compra lá um container de uma mercadoria, ele vai pagar X, e um sujeito que compra 200 containers da mesma mercadoria, e que muitas vezes, pelo volume de compra, ele tem um desconto grande, ele tinha que pagar o mesmo imposto, sendo que ele pagou bem mais barato pela mercadoria, ele tem que pagar o mesmo imposto do que aquele que comprou um container só. Então, são essas diferenças, essas divergências que ocorrem dentro do fisco, né? Como eu disse, sempre em busca dessa sanha arrecadatória, de cada vez mais arrecadar mais,
para alimentar a máquina pública. Então, isso aí acaba causando um estrangulamento no dia a dia das empresas, que faz com que ser empresário, ser empreendedor no Brasil seja uma aventura, cada vez mais, né? E a gente tem que mudar, nós advogados, operadores do direito, as empresas têm que se conscientizar, todo mundo tem que estar muito atento a todas essas discrepâncias que ocorrem dentro da Receita Federal, muitas vezes, e que, como eu disse, muitas vezes acaba sendo a diferença entre a sobrevivência ou não da empresa e, consequentemente, dos empregos. Sim, para a gente encerrar, doutor Fernando, vou sair um pouquinho desse assunto, mas é que chegou uma pergunta aqui do nosso ouvinte, final do telefone 4482, se quando temos dívida de imposto de renda, pessoa jurídica, é permitido parcelamento via Receita Federal? Sim, existe a possibilidade de você parcelar, né? E hoje, além da possibilidade de você parcelar essa dívida do imposto de renda e qualquer outro imposto, né, existe também a figura da transação tributária, né? Falando rapidinho, antigamente você tinha só a possibilidade de ir lá e parcelar, e geralmente parcelamentos ordinários, que a gente chama aí de ordinários, que é aquele parcelamento de 60 vezes. Ou então, quando vinha um refis ou um parcelamento especial, você conseguia ter um parcelamento maior, ou então um desconto de juros e multa. A questão de uns 2 anos atrás, criou-se, embora já existisse na legislação, mas criou-se a figura da transação tributária. Então, se você tem uma dívida, por exemplo, que já está na dívida ativa, ela está na mão da Procuradoria, hoje a Receita, ela permite que você vá diretamente ao procurador e você consegue, muitas vezes, fazer essa transação tributária, e é importante que você esteja sempre acompanhado de um advogado e da contabilidade, né? Mas você consegue fazer uma transação tributária onde você, muitas vezes, além de parcelar a dívida, muitas vezes um parcelamento maior do que os 60 meses, você consegue também, dentro desse parcelamento, discutir questão de juros, multa, e muitas vezes você consegue reduzir essas dívidas, principalmente aquelas dívidas mais antigas, né, onde a Receita já não tem muita alternativa de buscar o pagamento. Então, hoje eles estão sendo mais condescendentes, né, então abrindo essa possibilidade na transação tributária e fazendo com que a pessoa física ou jurídica ela possa efetivamente buscar uma forma de resolver essa questão, pagar e ficar de bem com o fisco, que é o que todo mundo quer, né? Ah, sim, tem que ter o nome limpo, né, para poder conseguir prosperar com o negócio, né? Doutor Fernando Quercia volta na próxima segunda-feira com mais um quadro Seu Direito, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes sobre direito tributário. Muito obrigado pela participação, doutor Fernando. Boa semana. Eu que agradeço, Juarez. Um grande abraço aos amigos e ouvintes da CBN. Um abraço. Agora 3h25, temos intervalo? Então vamos para o intervalo, o Estúdio CBN volta já. Estúdio